Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Instalações Elétricas para o curso técnico em Eletromecânica. Nosso objetivo hoje é discutir a proteção contra descargas atmosféricas, sendo que hoje o nosso foco são os aspectos gerais. Esta aula, pessoal, vai ser dividida em duas partes e essa aqui é a parte 1, tá? Nessa parte 1 nós vamos discutir um pouquinho sobre os fundamentos e um pouquinho sobre a tecnologia de proteção contra descargas atmosféricas, tá? E na parte 2 nós vamos discutir os dispositivos de proteção contra surtos, ou o DPS, né? As características, né? Como instalar o DPS, o que a norma diz sobre ele. E isso aqui vai ser o foco da nossa parte 2, né? Sem mais delongas, então, pessoal, vamos nessa. Bem, qual que é a função do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, pessoal? Bem, a função desse sistema aqui é evitar, né, a incidência direta de raios na sua estrutura. Então, na verdade, né, o que a gente considera, né, é definir uns pontos preferenciais. Esse ponto preferencial vai ser um captor, né, que no final das contas a gente chama carinhosamente de para-raio, né? E esse para-raio ele vai ser o ponto preferencial para a descarga atmosférica. Ela vai atingir o para-raio ao invés de atingir a nossa estrutura, tá? E quando essa descarga atinge o para-raio, a gente tem que prover um caminho seguro, controlado e de baixa impedância para conduzir essa descarga até o solo, né? Então a gente desvia ela, ao invés dela atingir nossa estrutura, a gente utiliza esse sistema que desvia essa descarga atmosférica de uma forma segura. Bem, a norma, né, brasileira aí que trata da questão dos sistemas de SPDA, né, é a norma NBR 5419, tá bom? Basicamente, ela tem 4 partes, né, uma norma bastante extensa, que discute as questões relacionadas a esse tema. É importante a gente perceber que a NBR 5419 ela tem interseções com a NBR 5410, porque querendo ou não, a gente tem um sistema de aterramento, né, e o sistema de equipotencialização, que está relacionado tanto à questão de proteção, né, quanto à questão aí de susceptibilidade a descargas atmosféricas, né? Então existe um item, né, se vocês lembrarem, discutimos isso aqui na aula passada, né, que as opções de eletrodo de aterramento, a gente também tem o que descreve a NBR 5419, tá? Então, querendo ou não, existe uma interseção entre essas duas normas e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Ok, a NBR 5419, então, como eu disse, ela tem 4 partes, né? Na primeira parte ela discute mais princípios gerais, definições e tudo mais, né? A parte 2 fala mais de gerenciamento de risco, então, na verdade, o que é feito é uma metodologia para analisar os riscos, né, de danos às instalações, e baseando-se nesta análise de risco é que a gente define se vai ter um SPDA ou não, né, e principalmente quais são as características que esse SPDA tem que atender, tá? Na parte 3, né, discute bastante, né, sobre as questões de danos físicos à estrutura e perigos à vida, né? Então vai falar bastante da questão da malha de aterramento, das características e do SPDA interno, como realizar esse sistema, né, internamente a estrutura, né? E a parte 4, né, ela vai falar um pouco sobre sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura, que na verdade vai falar de proteção de equipamentos, né? Então, medidas de proteção contra surtos, né, de tensão. Então, esses seriam os 4 pontos, né, que essa norma toca. Algumas definições importantes aqui, pessoal, para que a gente possa conduzir essa aula com tranquilidade, é primeiro definir o que é descarga atmosférica, tá? É uma descarga elétrica de origem atmosférica, tá? Entre uma nuvem e a Terra, ou entre nuvens, a gente vai ver que tem vários tipos de descargas atmosféricas, tá? E ele vai consistir de um ou mais impulsos, tá? De vários quiloamperes. Então, quando a gente vê uma descarga atmosférica, né, a gente tem essa possibilidade, né? Geralmente a gente vê mais de um raio acontecendo junto, né? Então, na verdade, é porque a gente tem mais de um impulso elétrico, né, na mesma descarga atmosférica, né? Que vai ser o raio, né? A gente também tem o surto, né? O surto ele é um efeito transitório causado pela descarga, na forma de uma sobretensão ou sobrecorrente. Então, por exemplo, né, aconteceu a queda de um raio próximo da linha ou da subestação da concessionária e aquilo vai gerar um aumento de tensão transitório na linha toda da concessionária. E isso pode eventualmente atingir sua casa, né? Então, esse surto, né, ele é o efeito transitório, né, ele é um efeito indireto, é uma descarga indireta, tá? Então, muitas vezes vocês vão perceber que o DPS, né,
ele é um dispositivo que está ali em algumas situações para proteger contra descargas indiretas, tá? Ele não está ali. Existem DPS que estão ligados diretamente a descargas atmosféricas, mas vão existir DPS que estão focados mais em proteção contra surto. Tá? Aí a gente também tem o raio, né, que são um dos impulsos elétricos, né, de uma descarga atmosférica para a Terra, né? Então o raio aí tem uma duração aí que pode ser de até 2 segundos, típica, né? E a intensidade pode chegar até uns 200 kA, né? Na verdade, a descarga atmosférica é um conjunto de raios, né? Geralmente você pode ter 8, 10, né? É comum. Acho que já registraram até 28 raios na mesma descarga, né? 28 flashes ali acontecendo. Né? E aí tem a diferença entre o relâmpago e o trovão, né? Que na verdade o relâmpago é a parte do raio que sensibiliza nossos olhos, né? Então seria a luz gerada pelo arco elétrico, né? Enquanto o trovão, né, seria o som emitido, né? Porque querendo ou não, quando a gente tem esse deslocamento, né, de cargas ali, de correntes altas no ar, né, tem um aquecimento, então isso gera uma movimentação de ar, né? E consequentemente nós teremos um som, né? Geralmente você vê o relâmpago primeiro, depois escuta o trovão, exatamente porque a velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som no ar. Né? Por fim, a gente tem a definição de ponto de impacto, que é ponto onde a descarga atmosférica atinge a Terra, uma estrutura ou um sistema de proteção de descargas atmosféricas. Então, se o seu SPDA está bem projetado, é bem provável que essa descarga vai atingir um dos captores. Tá? Vai ser um dos para-raios que a gente tem lá. Bem, agora vamos entender rapidamente como é que se forma um raio, tá, pessoal? Basicamente, nós temos as nuvens, tá? E baseando-se na movimentação de ar, né? Então, nós temos o vento, né? E também nós temos uma movimentação de ar nas nuvens porque a temperatura interna é um pouco diferente da temperatura externa, né? Então, tem uma circulação ali, né, de ar dentro desse elemento que é a nuvem e isso, eventualmente, vai gerar uma separação de cargas, né? Atrito gera separação de cargas, né? Consequentemente, nós vamos ter, né, geralmente a parte superior da nossa nuvem fica com uma ausência de elétrons, enquanto a parte inferior, né, ela fica com um excesso de elétrons. Ok? Esse campo elétrico que nós temos aqui, ele vai induzir, logicamente, nas nossas estruturas, principalmente naquelas estruturas que estão mais próximas das nuvens, ou seja, estruturas mais altas, né, uma indução aqui de cargas positivas que, no final das contas, é uma ausência de elétrons. Ok? Então, nós vamos ter um campo elétrico nessa direção, que conecta, né, entre aspas, as nuvens e a Terra, né, ou a nossa estrutura, o nosso edifício. Né? A grande questão é que, dependendo da movimentação, né, esse campo elétrico ele pode se tornar mais intenso. Tá? Existem algumas razões, né, que podem fazer com que esse campo elétrico se torne mais intenso. Tá bom? Por exemplo, um aumento da separação de cargas entre as nuvens, então a nuvem vai ficando cada vez mais carregada e isso aumenta, né, o campo elétrico. Outra possibilidade é o ar se tornar mais condutivo em alguma região aqui, né? Então isso também pode fazer com que a rigidez dielétrica do ar, né, que é o máximo campo elétrico que ele consegue ali bloquear, né, ela diminua. E isso pode fazer com que a gente tenha a geração de uma primeira descarga, né? Então, nós temos, né, essa formação dessa... Você tem a ruptura, né, da rigidez dielétrica do ar, o ar se torna um condutor, exatamente porque o campo elétrico está muito grande. Né? Essa descarga ela vai se formando de uma forma meio que aleatória, né, mas vem em direção ao solo. Né? Existe um caminho que você consegue enxergar que ela está vindo em direção ao solo. Né? Quando essa descarga ela atinge mais ou menos em torno de uns 50 metros de distância desse edifício, a gente tem a formação também de uma descarga que agora vai vir do próprio para-raio. Então isso é um negócio bastante interessante, né? Exatamente porque o campo elétrico vai ficando tão intenso que você começa a ter uma descarga também nessa direção. Até que essas duas descargas se encontram. Quando essas duas descargas se encontram, a gente vai ter um caminho de conexão da nuvem até o solo, né, por meio aqui, no caso do nosso para-raio, né, nosso SPDA, e consequentemente nós temos uma descarga principal que é formada aqui, que vai descarregar toda essa carga que está aqui na nossa nuvem, né, até o solo. Então esse é o princípio básico aí de formação de um raio, né? E logicamente a gente percebe que vai ser um fenômeno muito rápido, mas que trabalha com a quantidade estúpida de corrente. Né? A gente está trabalhando com correntes de 20 mil, 40 mil amperes. Né? Quando a gente fala de quiloampere, né, a gente está falando nessa faixa.
e pode ser bem maior do que isso, pode chegar a 200 mil, tá? Então, é uma quantidade muito grande de energia, né? E, logicamente, tem uma capacidade destrutiva absurda, né? Existem vários tipos de raio, pessoal, tá? Existem os raios que são internos às nuvens, então, de uma nuvem para outra, você pode ter esse fenômeno. Você pode ter interno à nuvem, ou seja, né, do positivo para o negativo, nós podemos ter uma descarga interna. Então, às vezes, a gente consegue ver essas descargas. Né? Entre nuvens, uma nuvem do lado da outra, você também consegue ver. Tá? Você também pode ter de nuvem para o ar, né? Então, não necessariamente isso dissipa pelo solo, tá bom? A gente pode ter nuvem para o solo, uma descarga negativa, que é mais comum, que é essa aqui que a gente apresentou. Mas também existe a descarga positiva, ou seja, sai do positivo e o solo aqui está negativo. Tá? Então existe essa descarga, apesar dela ser menos comum. Tá? E também pode ter uma descarga solo-nuvem, tá bom? Que também é muito rara, mas ela também pode acontecer, tá bom? Então a mais comum, né, e mais perigosa, né, que a gente vai lidar é a nuvem solo negativo, né, que é exatamente essa descarga que a gente acabou de descrever aqui anteriormente. E seu sistema de SPDA, ele está ali, né, exatamente para tentar evitar que toda essa energia que está sendo dissipada aqui, ela não destrua, né, ou cause destruição. Então, quando a gente fala de destruição, é destruição mesmo, pessoal. Então, a gente tem vários exemplos aqui, né? Por exemplo, um telhado de uma casa aqui que foi danificado, né? Às vezes, quinas de prédio, né? Queda de raio pode fazer isso. Aqui a gente tem exemplo de uma árvore, né? Então, caiu um raio numa árvore aqui, detonou a coitada da árvore. E tem algumas notícias, né? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar várias, né? Que raio matam, por exemplo, animais, né? Um raio que atinge uma residência, né? E, logicamente, situações que causam até óbito, né? De pessoas. Então, é uma força magnífica aí da natureza, né? Difícil de ser controlada, né? E por isso nós temos que adotar medidas exatamente para evitar, né, que essa força destrutiva aí, ela acabe causando riscos, né, para a nossa instalação elétrica e principalmente para as pessoas que estão na instalação elétrica. Ok, aqui a gente tem um mapa bem legal que é o mapa serálnico, tá, pessoal? Esse mapa serálnico, ele meio que mede o número típico aí de trovoadas por ano, né, dias de trovoada, né, no mundo, tá? Então, uma questão bastante interessante que a gente observa é que na região tropical, né, é a região onde nós temos a maior incidência de raios, tá? E chama bastante atenção para o Brasil, que é um país que tem uma grande incidência de descargas atmosféricas, tá? Então, nós temos aqui os pontos escuros aqui, ó, são os pontos de maior incidência aí, né, de raios, né, e estão localizados no Brasil, tá? Aqui a gente tem um mapa também bem legal, que foi levantado por um estudo da CEMIG, entre a década de 80 e 90, tá? E esse mapa mostra também a incidência de descargas por quilômetro quadrado por ano. Então seria uma densidade, né? Por unidade de área, né? Por ano, quantas descargas nós temos ali, né? E isso permite a gente identificar as regiões do estado onde nós temos uma maior incidência, né? De raios, né? E, logicamente, o projeto do seu sistema de SPDA, de alguma forma, ele tem que usar essa informação, né? Porque sabendo esse número de descargas, isso pode auxiliar no seu dimensionamento, né? Tá, mas como que o pessoal estuda a descarga atmosférica para entender como ela se comporta? De onde que o pessoal tirou, né, que essa descarga atmosférica é 200 kA? Alguém tem que ter ido lá e medido, né? Só que, logicamente, esse fenômeno é um fenômeno bem aleatório, né, pessoal? Não tem como você esperar um determinado dia e esperar que caia um raio em um determinado lugar e tentar adivinhar onde esse raio vai cair para medir essa corrente, né? Então, na verdade, né, quem estuda isso, né, quem estuda esse tipo de questão de descargas atmosféricas, geralmente tem que utilizar alguma estrutura, né, para poder induzir, né, a ocorrência de um raio, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, que foi um estudo bastante longo realizado no INPE em Cachoeira Paulista, né, que aonde eles têm um sistema, né, eles medem basicamente, né, a umidade do ar, a temperatura e tudo mais, né, tem dados meteorológicos, exatamente para saber se tem grande possibilidade de acontecer um raio.
quando eles tinham essa noção de que vai acontecer um raio, o pessoal lança aqui um foguete, pessoal. Isso aqui é um negócio muito interessante, tá? Basicamente é um foguetinho, né? Ele tem mais de 1 metro de altura, 1,5 m ali de altura, mais ou menos, né? E amarrado com ele tem um cabo de aço, tá? E no final desse cabo, né, metálico, tem depois um cabo de nylon, tá? De mais ou menos uns 50 metros. Então o que o pessoal faz? Lança o foguetinho, né? Esse foguete, na hora que ele atinge a nuvem, ele vai induzir a ocorrência de um raio. Esse raio ele é conduzido por esse cabo metálico, né, até um determinado ponto, até, por exemplo, uns 50 metros da plataforma experimental. E depois, como o cabo se torna de nylon e a rigidez elétrica do nylon é muito maior, esse raio ele começa a passar pelo ar, tá? Exatamente para você não perder o fenômeno de aleatoriedade, né, do raio e principalmente do caminho que ele vai descrever, né, no ar. Então, depois, né, que você trouxe o raio até aquele pedaço e pescou ele até aquele ponto, né, interessante isso, né? Aí ele continua, né, descrevendo a trajetória dele. E aqui você tem uma fotografia de, por exemplo, um raio atingindo esse sistema de medição aqui, com 4, acho que tinham 3 hastes e um para-raio francês aqui na época aqui. Quem contou esse caso para mim foi até o professor José Osvaldo, né, especialista aí da UFMG aí nessa área. E basicamente, né, com esse sistema todo aqui instrumentado, era possível a gente ter uma noção de como se comportam as correntes durante as descargas, né? Então, pode-se perceber, né, que é algo que dura ali em torno de microsegundos, né? E geralmente tem mais de uma descarga. Então, aqui basicamente nós temos a descarga principal, que é a primeira delas, e depois nós temos a segunda e a terceira, né? Você nota que a primeira descarga é a que tem mais energia associada, visto que ela permanece aqui em valores altos, né? Acima aqui de 48 kA, né? Por bastante tempo. Enquanto a sua segunda descarga ela é um pouco mais, ela chega com um pico bastante elevado, mas ela já permanece em valores menores. E a terceira descarga ela já tem uma quantidade de energia associada bem menor. Então é bem legal, né, entender esse tipo de funcionamento. E por que isso é importante? Porque a gente tem que ensaiar os equipamentos. Quem fornece equipamentos para o sistema de proteção contra a descarga atmosférica tem que testar o equipamento. Então, como que a gente vai testar? A gente tem que entender o raio primeiro para depois definir um protocolo de teste, né? Esse aqui é um protocolo de teste que o pessoal costuma utilizar, uma onda que a gente geralmente consegue representar em laboratório, né? Então, geralmente ela tem uma frente de onda aqui, uma subida muito rápida da corrente, e depois essa corrente vai decaindo com o tempo, né? Se a gente der um zoom aqui nessa forma, nesse transitório inicial, que é o que eles chamam de frente de onda, né? Ele tem basicamente uma exponencial que descreve ele, né? Uma exponencial bem rápida, né? Que descreve esse aumento da corrente, e aqui nós temos uma exponencial mais lenta que descreve o decaimento. Então isso aqui seria uma representação aí, vamos dizer assim, laboratorial, né, para testes, né, de equipamentos aí para SPDA, né. Um exemplo que a gente tem seria essa curva, tá? Que é uma curva que ela é utilizada para fazer testes em aeronaves, tá? Por quê? Porque as aeronaves elas são bastante susceptíveis à queda de raios, né? Porque elas estão muito próximas das nuvens ali, né? E, consequentemente, então a gente tem que ensaiar esse equipamento, ensaiar a aeronave, para ter certeza que se ela for atingida por um raio, por exemplo, nós não teremos um dano, né, tão grande na aeronave que prejudique, por exemplo, a segurança dos passageiros e tudo mais. Então, geralmente, eles fazem um ensaio com essa curva, né, considerando um pico de até 200 mil amperes, 200 quiloamperes, né? A gente tem aquela frente de onda rápida depois do decaimento exponencial, e depois eles fazem uma segunda descarga com um pico um pouco menor, né? Seria a descarga subsequente. Então é interessante perceber isso aqui para ter essa noção de que, para poder ensaiar os equipamentos, né, a gente tem que tentar representar a corrente de uma descarga atmosférica. Bem, vamos falar agora um pouquinho do sistema de proteção, né? Como proteger contra descargas atmosféricas? Bem, a 5419, né, no item 8 dela aí, na 5419 parte 1, né, ela tem um item 8.1 que fala os critérios básicos das generalidades aí, né, para a proteção de estruturas, né? Então, uma proteção ideal para estruturas, ela vai envolver ali completamente, né, uma blindagem contínua, perfeitamente condutora e aterrada e de espessura adequada, né?
além de providenciar ligações equipotenciais adequadas para as linhas elétricas e tubulações metálicas. Então, o ideal seria você colocar seu prédio dentro de uma caixa de ferro. Tá bom? Isso aí vai impedir, né, a penetração da descarga atmosférica e do campo eletromagnético associado a ele. Isso aí vai evitar, né, os efeitos negativos da descarga atmosférica, que seria, por exemplo, um efeito térmico, visto que é uma corrente muito alta, isso vai gerar um aquecimento daquilo que estiver conduzindo aquela corrente. Né? Isso pode causar um incêndio, né? E também os efeitos eletrodinâmicos, porque se você tem uma corrente muito rápida passando, isso vai induzir tensões nos seus outros circuitos. E, consequentemente, isso pode se tornar perigoso. Logicamente, colocar seu prédio, sua casa dentro de uma caixa de metal, isso aí é inviável. Né? Então, na verdade, né, o que a gente tem que tentar fazer, né, é adotar uma estrutura de proteção, né, que ela permita ali, né, garantir uma proteção com uma certa probabilidade, né, tanto de danos físicos, né, quanto danos ali materiais. Né. Então, esse é a maior questão. E, logicamente, a qualidade, né, do seu sistema de proteção de descargas atmosféricas, né, a complexidade dele, vai estar associada ao tipo de instalação elétrica e o grau de proteção que você precisa. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar uma edificação, né, que contém elementos explosivos, inflamáveis, indústria química, nuclear, laboratório bioquímico, fábrica de munição, fogos de artifício, isso são instalações, pessoal, que o efeito de um raio nessa instalação pode ser catastrófico. Né? E por esse motivo a gente tem que ter um nível de proteção nível 1, que quer dizer que nós vamos tomar as medidas mais drásticas de proteção. O seu SPDA vai ser o mais complexo de todos, tá? Exatamente para garantir, né, que nós tenhamos segurança nessa instalação. Então isso aqui seriam casos críticos. Tá? Um nível de proteção nível 2, né, seria um nível que nós teríamos uma perda, né, de bens ali, de valor estimável, né, e, por exemplo, a gente pode pensar no museu, num banco, hospital, né, prisão, casa de repouso, escola, igreja, né, são questões que envolvem patrimônio histórico, né, ou tem uma grande incidência ali de pessoas, né. Então, se a gente não tiver esse sistema para proteger ele, isso pode eventualmente, né, causar danos ali irreparáveis, né. Se a gente pegar o nível 3, tá, a gente trabalha com edificações de nível comum. Então, edificação residencial, indústria de manufaturado, estabelecimento agropecuário, fazenda de madeira. Então, são estruturas que a proteção ela continua sendo importante, mas seu SPDA não precisa ser tão complexo. Né? E o nível 4 seria o seu SPDA mais simples, tá bom? Ele se refere a locais onde a gente não tem presença de pessoas rotineiramente. Então, por exemplo, galpões com sucata, principalmente se eles forem de concreto, tá bom? Armazém de concreto, para produto de construção, são locais onde a gente não vai ter um fluxo de pessoas tão grande e a gente não tem materiais combustíveis ali perto. Então, logicamente, para gerenciar o risco, e a parte 2 da norma ela vai discutir isso com bastante detalhe, a gente tem que entender primeiro que tipo de instalação a gente está lidando. O SPDA de um hospital não vai ser igual ao SPDA de uma residência, que não vai ser igual ao SPDA de uma indústria, por exemplo, de fogos de artifício. É isso que tem que ficar claro. E o que constitui o sistema, né, de proteção aí contra descargas atmosféricas? Aqui a gente tem uma visão bastante interessante. Né? Basicamente, nós vamos ter aqui um captor. Né? Esse captor, logicamente, é o que a gente chama ali, entre aspas, de para-raio. Né? Existem algumas tecnologias que são utilizadas. Tá? Então, a gente tem a captação Franklin, né, uma referência a Benjamin Franklin, que foi o inventor do para-raio. A gaiola de Faraday, que é bem legal. E tem um método que é o método da esfera rolante ou eletrogeométrico, que na verdade é uma melhoria do método de Franklin, né? É uma generalização do método de Franklin, quando você tem uma estrutura que ela não tem uma forma, vamos dizer assim, comportada, né? Ela não é simplesmente um prédio como esse aqui, mas ela tem vários outros blocos laterais que têm alturas diferentes, como, por exemplo, um prédio aqui que é conectado a um supermercado aqui do lado, coisa do tipo. Né? Bem,
Então, a gente tem o captor, a função dele principal é, de fato, captar a descarga atmosférica. O primeiro contato da descarga atmosférica vai acontecer com o captor, né? Do captor, a gente tem que dar um jeito de chegar aqui embaixo no sistema de aterramento, né? Então, a gente tem condutores de descida, tá bom? Esses condutores de descida, eles basicamente fazem a conexão do captor com o sistema de aterramento. Tem várias formas de fazer essa descida, tá bom? Ela pode ser isolada ou não isolada, né? Ou seja, ela pode estar encostada na estrutura ou ela pode ter espaçadores aqui, isolantes, né? Muito comum você ver cabos de cobre, mas também você pode utilizar barra de alumínio. E instalações de baixa tensão você ainda pode utilizar a estrutura, por exemplo, né? Embutir nesse sistema de SPDA na estrutura, né? Da instalação. E aqui embaixo nós temos o nosso sistema de aterramento, aonde nós temos tipicamente hastes de cobre sendo instaladas, mas poderia ser a própria fundação da estrutura, né? Como a gente discutiu anteriormente, né? Eletrodo de aterramento tem vários materiais que a gente pode utilizar e vários tipos de construções que a gente pode dar para esse aterramento, né? Logicamente, em algumas situações a gente vai ver também cabos aqui, ó, nas bordas, né? A ideia desses cabos é fazer, no caso, o método da gaiola de Faraday. Então, nós teríamos captores aqui em cada esquina, aqui, pequenininhos, tá? Tem esses cabos de descida, né? Muitas vezes eles descem em todas as laterais da edificação, exatamente para ajudar a dividir a corrente e a gente fazer quase que uma gaiola de Faraday, né? Ao entorno da edificação. Então, esse seria aí um exemplo. Vamos discutir um pouco mais sobre isso. O método de captação Franklin, né, ele utiliza um único camarada aqui, né, um único para-raio aqui, né. Geralmente ele tem esse desenho, né. O pessoal chama isso aqui carinhosamente de pé de galinha, né. E aí, basicamente, né, a grande questão é que esse tipo de captação, né, ele te dá uma proteção que basicamente é um cone, né? E aí você tem que garantir, né, que toda a sua edificação ela esteja dentro desse cone. Se não estiver, né, você não vai conseguir, de fato, ter a proteção efetiva, né? Pode acontecer de um raio atingir essa quina aqui, por exemplo, do prédio, se ele estiver fora do cone, né? E a inclinação desse cone também, quando a gente vai projetar esse tipo aqui de captação, ela vai depender de algumas outras variáveis, tá? Então, nós não vamos discutir projeto de SPDA agora, mas é importante perceber que a gente tem que prestar atenção nisso aqui quando for utilizar uma captação Franklin. Já uma captação com gaiola de Faraday, né, ela é um pouco mais complexa, então ao invés de ter aquele único captor e o cabo de descida, nós vamos ter cabos aqui ao entorno da nossa instalação. Todas as quinas dessa instalação vai conter um mini captor desse aqui. O pessoal também chama isso aqui de captor Mersenne. Então eles são pequenininhos, né, 50 centímetros de altura ou até menos. E aí a gente faz esses cabos, fazendo essa gaiola no entorno da instalação, né? De forma que o efeito da descarga atmosférica, né, primeiro, nele seja conduzido por cada um desses captores, né, ele pode ser captado por eles. E a gente também tem como se fosse uma gaiola, né, ao entorno da nossa instalação, né, que vai ajudar a melhorar a susceptibilidade da instalação aos efeitos da descarga atmosférica. Então é bem interessante aqui essa abordagem também. O método aí da esfera rolante, tá? Ou eletrogeométrico, né? Basicamente ele usa o conceito, né, do Franklin, ok? Só que ao invés de você ter uma única haste, você vai ter o posicionamento de mais de uma haste. E o que isso define, né? O posicionamento dessa haste. Basicamente seria a interseção dessas esferas que estão rolando aqui com a sua estrutura. Tá? E existe, logicamente, uma metodologia para determinar o raio dessa esfera, né? Baseando-se em diversos requisitos do seu SPDA. Mas a ideia é que a gente vai definir o posicionamento aonde nós vamos colocar captores. Então, por exemplo, eu teria um posicionamento de um captor nesse ponto, um captor aqui no meio da estrutura, um captor nessa quina, outro aqui embaixo e outro aqui embaixo. Então é um método interessante aí, né? Principalmente quando a sua estrutura, né, ela é mais horizontal do que vertical, né? Porque se a gente utilizar um único captor Franklin aqui, para a gente conseguir ter um cone que abrange isso aqui tudo, só se esse captor fosse altíssimo.
e isso acaba inviabilizando você usar essa técnica, né? Então, é uma outra forma aí de se fazer. Quanto aos métodos de descida, pessoal, como eu disse, a gente tem a descida que pode ser feita, né, por condutores de cobre. Nota que aqui está sendo uma descida que ela está isolada, né, tem uns isoladores aqui, né, tem esse cabo de cobre que vai conduzir isso aqui até o aterramento. Aqui nós temos uma descida com barra de alumínio, né, ela fica um pouco mais discreta aqui na estrutura, né, perceba que ela já está encostada na estrutura, ela não está isolada, né. E a gente pode ter uma descida também que ela está embutida, né, dentro da estrutura, desde que seja uma instalação de baixa tensão, ok? Então, é possível a gente fazer também esse esquema aqui, né? Descer por dentro da alvenaria ali. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.